Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 ao 16 e também os versos 30 a 32 e os versos 1 e 2 do capítulo 5. Efésios capítulo 4, 1 a 16. O apóstolo Paulo fala da unidade da igreja de Cristo, também dos dons que o Cristo exaltado tem derramado sobre a sua igreja, visando a edificação dela. E também o nosso chamado para viver a vida cristã, desfrutando do perdão dos pecados, mas também estando dispostos a perdoar uns aos outros. Assim diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Verso 30, até o versículo 2 do capítulo 5. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave.
Amados, nós vamos ler também o Catecismo, Dia do Senhor 21, onde nós vamos encontrar a explicação acerca da confissão que fazemos do Credo Apostólico. Creio na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Eu vou fazer a pergunta e os irmãos que estão com a confissão de fé, respondam em voz alta as 3 perguntas e respostas do Dia do Senhor 21, 54, 55, 56. Pergunta 54. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Filho de Deus, reúne para si mesmo, dentre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito, pela sua palavra. E creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. Pergunta 55. O que você crê sobre a comunhão dos santos? Primeiro, creio que todos os crentes, juntos e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele, participam de todos os seus tesouros e dons. Segundo, creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros. 56. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Amada Igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje pela manhã nós temos o privilégio de ouvir a doutrina da Palavra de Deus acerca da Santa Igreja de Cristo, a igreja da qual nós fazemos parte como membros vivos dela. E nós vamos falar da igreja de um modo geral, aqui, a partir do Dia do Senhor 21, mostrando que a doutrina da igreja ela é muito ampla e muito abrangente. Ela envolve a obra de Cristo, de reunir, conservar e proteger um povo para si mesmo, desde o princípio do mundo até o final. Essa igreja ela é caracterizada também por 2 bênçãos que Cristo, aqui e agora, já tem derramado sobre nós, que é a bênção da comunhão dos santos e a bênção da remissão dos nossos pecados. E nós vamos abordar esses 3 aspectos, irmãos: a igreja como a obra de Cristo, a igreja como a comunhão dos santos e a igreja como a comunidade de pecadores perdoados, em uma única pregação, porque de fato são doutrinas e obras relacionadas, intimamente ligadas umas às outras. E por isso o Dia do Senhor 21, ele não está tratando de 3 coisas diferentes ou que não tem nenhuma relação. Ele está falando ali sobre a igreja, como essa obra de Cristo, por meio do seu Espírito, de reunir um povo, de congregar, de proteger este povo na salvação, mas também de derramar sobre este povo o dom da comunhão e o dom do perdão dos pecados. Meus irmãos, nós poderíamos falar muita coisa sobre a doutrina da igreja. Nós poderíamos falar sobre as marcas da verdadeira igreja de Cristo,
até relacionando o Dia do Senhor 21 com o artigo 29 da Confissão Belga, que fala sobre as marcas dessa verdadeira igreja, como é que você pode identificar que uma igreja de Cristo é de fato uma igreja fiel. É aquela igreja que mantém a fiel pregação do Evangelho, é aquela igreja que administra corretamente os sacramentos, e é aquela igreja que exerce fielmente a disciplina cristã, conforme o ensino de Cristo. Nós poderíamos também falar da igreja em seu aspecto universal, como uma igreja, a catolicidade da igreja, né? Quando nós falamos isso, e não temos que ter medo de usar essa expressão católica, porque quando a gente confessa a igreja universal, ou a igreja católica de Cristo, nós estamos falando de um povo sendo congregado e reunido por Cristo dos 4 cantos da terra, de todo o planeta Terra, de todos os lugares da terra, o Senhor está reunindo um povo para si. Nós poderíamos falar sobre a santidade da igreja, um povo que é separado para servir a Deus. Nós também poderíamos falar sobre o cuidado de Cristo com a sua igreja, porque, como a gente confessou aqui na resposta 54, ele não é somente aquele que reúne um povo para si, mas ele é aquele que protege, conserva e mantém para sempre a sua igreja viva, prevalecendo mesmo diante da perseguição do mundo incrédulo. A igreja, ela permanece de pé. Poderemos então falar muitas coisas sobre a igreja. Mas tem um aspecto da igreja, uma característica essencial e fundamental dela, que nós devemos enfatizar, e que tudo o mais acerca da igreja, tudo mais que a gente poderia falar sobre a igreja está ligado a essa característica. É que a igreja, ela pertence a Cristo. A igreja de Cristo. É assim que nós devemos falar acerca da igreja. Não é a igreja como uma instituição humana, mas é uma igreja fundamentada, edificada, conduzida e protegida pelo Filho de Deus, que das alturas à direita do Pai governa, cuida, protege uma igreja para si aqui na terra. Perceba como é que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, ele usa várias figuras para mostrar como essa igreja, esse corpo de crentes peregrinos neste mundo, pertence a Cristo. Ele é o nosso pastor, nós somos o seu rebanho, as ovelhas pela qual ele derramou o seu sangue, pela qual ele deu a sua vida, as ovelhas que ele conhece pelo próprio nome, ele até nos chama, né? As minhas ovelhas. Ele é, irmãos, o nosso cabeça, nós somos o corpo de Cristo, o que significa que ele é aquele que nos conduz, aquele que nos dirige, aquele que nos governa pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Ele é o nosso noivo, nós somos a noiva de Cristo. Ele se comprometeu em ser fiel a nós até o fim, em jamais desistir de nós. Então perceba que cada uma dessas figuras, e eu citei apenas 3, elas expressam a graça, o amor, a bondade de Cristo para conosco. Então, de fato, é um privilégio para nós fazer parte da membresia da Igreja de Cristo. Porque, irmãos, você não faz parte de um projeto fracassado. Você não faz parte de uma instituição inventada por homens e fadada ao fracasso. Jamais. Mesmo que o mundo zombe de nós, mesmo que o mundo nos veja de forma desprezível, como eles viam os apóstolos e os cristãos do primeiro século, nós somos o corpo, a igreja de Cristo. Aqueles a quem ele está reunindo, protegendo, edificando e conservando. É por isso que a gente confessa no finalzinho da resposta 54, a nossa convicção de que nós somos um membro vivo desta igreja, desde agora e para sempre. Então, tudo mais que a gente poderia falar sobre a igreja está ligado a essa marca fundamental. Ela pertence a Cristo. Por que a igreja é santa?
Porque o sangue de Cristo nos santifica. Porque a igreja ela é universal católica. Porque o próprio Filho de Deus não só planejou que o evangelho dele chegasse até os confins da terra, mas ele está executando esta obra pelo poder do seu Espírito, pelo poder da sua palavra. E porque nós estamos ainda aqui, irmãos, firmes, perseverantes, sem desanimar, continuando no caminho de Cristo? Porque é Ele quem nos conduz, porque é Ele quem nos protege e guarda na salvação que Ele conquistou para nós. Então, se você está unido à igreja de Cristo, se você já faz parte dessa igreja como membro vivo, ou se você está se preparando para se tornar um membro, né, aqueles que estão fazendo as aulas de catecismo e das confissões no discipulado, isso não é porque você escolheu de si mesmo, isso não é porque você, pelo seu livre arbítrio, aceitou a Cristo, não. Se você está aqui, é porque Ele o chamou eficazmente, é porque Ele uniu você à sua igreja, é porque Ele, como diz o apóstolo Pedro, né? Pedro, longe de se gabar diante daquela pregação poderosa que converteu 3.000 pecadores, ele reconhece, na verdade Lucas reconhece, né? E o próprio Pedro na pregação, que ele diz, é Cristo quem está fazendo isso, é Cristo quem está realizando a obra. E Lucas, quando relata aquele episódio de uma igreja que tinha 120 membros, e depois de uma pregação ela passou a ter mais de 3.000 membros, Lucas vai dizer, o Senhor acrescentava na sua igreja a cada dia os que iam sendo salvos. É Ele quem faz isso. Foi Ele quem chamou o apóstolo Paulo e converteu. Foi Ele quem abriu o coração de Lídia para entender o Evangelho. E foi Ele quem nos trouxe e nos uniu à sua igreja. E Ele é aquele que fala com autoridade: eu edificarei a minha igreja. Irmão, só este fato de que nós somos possessão de Cristo, de que nós somos, diante de qualquer coisa que há nessa terra, o bem mais precioso dele, isso já deveria nos encher o coração de alegria e gratidão. Corpo e alma, na vida e na morte, como o catecismo afirma lá no início, nós pertencemos a Cristo. E isso é maravilhoso, porque tudo aquilo que Ele tem, todas as suas riquezas, todos os seus benefícios da redenção, Ele compartilha conosco, Ele derrama sobre nós. Perceba que, entenda, nós estamos aqui falando da obra do Espírito Santo, do dia do Senhor 20 ao dia do Senhor 22. Mas notem como a resposta 54, ela fala que também isso tem a ver com a obra de Cristo, porque eles trabalham juntos, eles cooperam juntos pela edificação da igreja. Cristo está congregando, reunindo e salvando um povo pela obra do Espírito Santo. E Ele derrama bênçãos sobre nós, aqui e agora, mas também bênçãos asseguradas, prometidas por Ele para a eternidade. O dia do Senhor 21, ele vai falar de bênçãos, benefícios que nós já desfrutamos aqui agora em Cristo, por sermos possessão dele, que é a comunhão dos santos, a nossa unidade na fé e também o perdão dos nossos pecados. E no próximo dia do Senhor 22, nós podemos nos maravilhar com as bênçãos que Ele está preparando para nós, a ressurreição do nosso corpo e a plenitude, né? O desfrutar da vida eterna. Nós vamos olhar aqui, irmãos, para as bênçãos de Cristo derramadas sobre a igreja aqui e agora. As bênçãos relacionadas à redenção, elas são direcionadas, derramadas exclusivamente sobre a sua igreja. Entenda, a igreja em si mesma, ela não tem poder para outorgar, distribuir as bênçãos de Cristo, as bênçãos da redenção. Algumas igrejas, como a romana, entendem dessa maneira. Não, irmãos, a igreja é o lugar
aonde essas bênçãos do perdão e da comunhão são derramadas pelo poder e pela graça de Cristo. Por isso que você não tem que ficar perturbado quando, por exemplo, você vê lá no artigo 28 da Constituição belga, uma frase inicial que diz assim: fora da igreja não há salvação. Não é porque a igreja em si tem poder para salvar, é porque aqueles que são salvos fazem parte dessa igreja, não tem como. Ele acrescenta na igreja os que estão sendo salvos. Então a salvação do Senhor, as bênçãos da redenção, elas se manifestam, elas estão presentes no meio da igreja. E a primeira dessas bênçãos, irmãos, é a comunhão dos santos. Nós temos uma comunhão viva, dinâmica, com o próprio Deus, com o próprio Cristo, e também com os nossos irmãos. É isso que a gente confessa na resposta 55. Nós temos primeiramente o privilégio de ter comunhão com Cristo e desfrutar de todos os seus ricos dons. Mas ao mesmo tempo, essa confissão que a gente faz a cada domingo, creio na igreja, a comunhão dos santos, ela nos faz um chamado, ela nos lembra de um dever nosso, o dever de usar os nossos dons com boa vontade e alegria para o bem dos outros membros. Ou seja, quem tem comunhão com Cristo, quem ama a Cristo, ele também diretamente tem comunhão com as demais ovelhas de Cristo e ama também os demais membros do corpo de Cristo. Então notem que se uma pessoa ela diz: eu amo a Deus, eu amo a Jesus Cristo, eu creio na palavra de Deus, mas ela não mostra nenhum apreço, nenhum interesse pela igreja, ela quer viver a sua religiosidade individualmente, como um desigrejado, essa pessoa está enganando a si mesma, essa pessoa está se iludindo, e essa pessoa está indo de encontro ao ensino da palavra de Deus, que nos chama à comunhão dos santos, que nos chama a usar os nossos dons com vontade e alegria para o bem-estar espiritual dos outros membros. Note, irmãos, uma expressão visível dessa comunhão. É o que nós estamos fazendo aqui e agora neste culto. Você veio aqui não para cumprir um ritual religioso da semana. Você veio aqui não para ter algumas emoções sendo levantadas dentro de você. Você veio aqui para adorar a Deus, para dar graças a Deus por esses benefícios que Ele derramou na sua vida pelo Espírito Santo, mas também você está aqui para edificar um ao outro, para estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. É isso que o autor aos Hebreus fala para alguns cristãos que estavam desanimando da fé, deixando de congregar. Ele fala: irmãos, não façam isso, não deixem de congregar como alguns costumam fazer, porque isso não é bom. Antes, faça a admoestação uns aos outros, porque o dia se aproxima. Antes, considerem uns aos outros para estimularem-se ao amor e às boas obras. E nós fazemos isso aqui, cantando entre vós com salmos e hinos, compartilhando das nossas alegrias e tristezas, orando uns pelos outros, claro, no culto público solene, mas também nas nossas reuniões de oração. Então isso é uma expressão da comunhão dos santos. Então eu não posso dizer que tenho comunhão com Cristo se eu desprezo a igreja, se eu não tenho interesse em servir ao Senhor no meio do seu povo. Quando a gente fala, por exemplo, de evangelização, é claro que isso envolve
o compartilhar a palavra de Deus com outros. Por exemplo, os cristãos, você vai ver lá em Atos capítulo 8, os cristãos que foram dispersos por causa da perseguição, eles iam por todos os lugares compartilhando a palavra de Deus. E muitas pessoas foram crendo e sendo reunidas à igreja pelo próprio Cristo. Mas perceba que já no início da igreja primitiva, uma expressão da evangelização da igreja foi a comunidade vivenciar o amor de Cristo. Foi a comunhão que havia entre eles, irmãos. Aquela igreja, ela não somente cresceu pela fiel pregação dos apóstolos, pelo compartilhar da palavra no sentido informal de cada membro no seu dia a dia, evangelizando com palavras, mas também a vida da igreja, a forma como eles se conduziam, a perseverança deles na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, o cuidado que havia um pelo outro, de não deixar ninguém passar necessidade, mas abraçar uns aos outros e cuidar sinceramente uns dos outros. Isso chamava a atenção do mundo incrédulo daquela época. E Jesus fala, né? Como é que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Cristo? Como é que o mundo vai ver o amor de Cristo? Quando vivemos em amor uns para com os outros. Infelizmente, esse aspecto da igreja como a comunhão dos santos tem sido negligenciado em muitas igrejas. Irmãos que nem se conhecem, às vezes senta ali nos mesmos bancos, mas nem se conhecem, nem se falam, não sabem das dificuldades uns dos outros, não se alegram e não choram uns com os outros. Irmãos, Cristo nos uniu a si mesmo e uns aos outros para vivenciarmos esta comunhão. Perceba que Ele derrama dons sobre nós, das alturas. Ele dá homens para pastorear, ensinar, pregar o Evangelho. Mas notem que nós somos edificados pelo trabalho dos oficiais, mas também chamados, lá em Efésios 4, Paulo fala isso, né? Chamados a edificar uns aos outros. Ele fala de justa cooperação sobre cada parte do corpo. É por isso que não é à toa que nós somos chamados, dentre tantas figuras, corpo de Cristo. Porque nós precisamos uns dos outros, como o nosso corpo, um membro precisa do outro, para se alimentar e para se manter. Meus irmãos, esse é o primeiro aspecto. Esse é o ideal de Cristo para nós. Vivermos, de fato, em amor, em comunhão. Porém, a igreja de Cristo ainda não atingiu a sua perfeição. E não existe uma igreja sequer que não tenha problemas, dificuldades. Quando eu falo aqui dificuldades, eu estou falando de problemas mesmo, às vezes até de relacionamento, pecados, ofensas, que podem acontecer no nosso meio também. Basta você olhar as igrejas do período apostólico, as igrejas para quem Paulo, o apóstolo João, escreveu as suas cartas, o apóstolo Pedro, eram igrejas cheias de problemas de ordem doutrinária, problemas de ordem de relacionamento. Nós vemos isso em Filipos, nós vemos isso tristemente na igreja de Corinto, a falta de comunhão, de amor entre os irmãos. E os apóstolos tiveram que lidar com isso. Então hoje não é diferente, irmãos. Há sim os seus problemas na igreja. Nenhum de nós somos capazes de amar perfeitamente uns aos outros. É verdade, nós somos santos, separados para servir a Deus. Mas ao mesmo tempo ainda somos pecadores. E portanto, estamos sujeitos a ofender e a sermos ofendidos com as nossas transgressões. Isso, estou falando no âmbito da igreja, dentro do próprio povo de Deus. E às vezes, quando nós olhamos para nós mesmos, enxergamos os nossos pecados,
quando nós vemos os problemas e as fraquezas de outros irmãos da igreja, nós podemos ficar meio que desanimados e decepcionados. Alguém já disse que a igreja peregrina, ela é como se fosse um prédio ou uma casa que está em construção. Ela ainda não foi totalmente acabada, né? Toda organizada, o serviço não terminou ainda, então há sujeira em algumas partes, há ferramentas, há entulhos, então tem ainda uma certa bagunça dentro daquela casa, mas ela está sendo aperfeiçoada. Vai chegar um momento em que ela vai ser inaugurada, essa casa, ela vai ser perfeita para a habitação. E assim é a igreja, irmãos. Estamos em um processo de construção. E existem falhas em nós mesmos, nos oficiais, nos membros. Há fraquezas, até os membros mais fortes ainda são pecadores. Pode haver entre nós falta de zelo em guardar o dia do Senhor, e a gente se entristece com aqueles membros que têm deixado de congregar. Pode haver entre nós falta de disposição para usar os dons na igreja, e a gente poderia fazer um pouco mais, mas a gente tem se omitido da nossa responsabilidade. Pode haver pecados ocultos na vida de alguns membros, que está dificultando a sua devoção mais piedosa ao Senhor. Então tudo isso pode acontecer no meio da igreja. A igreja deveria ser, na nossa agenda semanal, ela deveria estar no topo da lista, como prioridade do nosso serviço, do uso dos nossos dons, do uso dos nossos bens, das nossas ofertas. E muitas vezes não é assim que acontece. E o que é que vamos fazer diante disso, irmãos? Diante das nossas fraquezas no contexto da igreja. Alguns tentam resolver esse problema com o legalismo, exigindo às pessoas que elas mesmas, por sua força, por sua justiça pessoal, por sua própria capacidade de obedecer, elas resolvam esse problema, mas isso é impossível. O legalismo, ele vai trazer frustração. Mas o que é que outros fazem? Essa igreja, muitos problemas, os membros são muito fracos, e às vezes por uma ofensa, aquela pessoa deixa a igreja e vai para outra igreja. Aí chega lá, mais problemas, aí vai para outra igreja, aí fica pulando de igreja em igreja, procurando uma igreja perfeita, quando na verdade tal pessoa deveria primeiro olhar para si mesmo. E aí é por isso que muitos acabam motivados pelo seu orgulho pessoal, vivendo uma fé individualista. Eu não quero ter problema com ninguém, então eu vou me devotar ao Senhor no meu lugarzinho mesmo, sem ter comunhão com ninguém. Não, irmãos. O caminho é um só: buscar o perdão dos pecados em Cristo. Pois é isso que nós confessamos, que nós cremos na remissão dos nossos pecados. Nós cremos que Deus, por causa da satisfação de Cristo, por causa do seu sacrifício no Calvário, por causa da sua perfeita obediência e sacrifício, Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Então, Ele morreu não só para nos unir uns aos outros, como uma comunhão de santos, mas Ele morreu também para perdoar os nossos pecados. É isso que nós cremos. Creio na remissão dos pecados, e isso é consolador para nós, irmãos. O nosso Cristo, Ele é misericordioso. O nosso Cristo é cheio de graça, paciente para perdoar. Imagine se Cristo agisse como nós, vendo os problemas, vendo as fraquezas, Ele logo desistisse de nós, abandonasse a igreja, como Moisés lá atrás queria fazer. Senhor, destrói esse povo e através de mim faz um novo povo, porque eu não aguento mais.
Imagine se Cristo fizesse o mesmo, irmãos. Perceba como ele foi paciente com os apóstolos, que brigavam entre si para ver quem era o melhor entre eles. Perceba como ele restaurou Pedro, que o negou 3 vezes. Ele age assim conosco, irmãos. Cristo tem paciência. Cristo nos chama a ir até Ele com os nossos pecados. Venham a mim, vocês que estão sobrecarregados de pecados, e eu vos aliviarei com o meu perdão. Porque Cristo, Ele deseja que a paz prevaleça no meio do seu povo. E de fato, irmãos, um pecado não confessado, um pecado não tratado biblicamente, ele vai prejudicar a comunhão dos santos. Ele nos perdoa para também perdoarmos uns aos outros no meio da igreja. Eis a bênção que você desfruta: perdão dos pecados pelo sangue de Cristo. Irmãos, a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. E quando você confessa os seus pecados, e Deus restitui em seu coração a alegria da salvação, você agora vai procurar crescer em santidade. Perceba que o perdão dos pecados que o Senhor nos garante não é um incentivo para você continuar pecando. Não. É um incentivo para você abandonar o pecado e temer a Deus. Lá no Salmo 130, o salmista diz: Senhor, contigo está o perdão, para que te temam. Aqueles que recebem o perdão, eles procuram temer ao Senhor. Eles não veem a graça de Deus como uma coisa barata. Eu vou pecar de novo e Deus vai me perdoar. Eu vou pecar de novo e Deus vai me perdoar. Não, ele vai lutar, como a gente confessa aqui. O pecado e a natureza pecaminosa com a qual eu devo lutar e combater todos os dias. Lembra quando Jesus perdoou aquela mulher flagrada em adultério? Ele declara o perdão para ela. Eu não te condeno, ó mulher. Você está perdoada. Nenhuma condenação há para você. Mas ele acrescenta: vá, siga a sua vida e não peques mais. Felizmente muitas pessoas esquecem dessa segunda parte. Não peques mais. Quem recebe o perdão de Deus vai desejar se santificar para o Senhor. Que confessa as suas transgressões e as abandona, diz Provérbios, este alcançará a misericórdia do Senhor. Então, irmãos, no lugar de esconder os nossos próprios pecados, no lugar de fazer vista grossa aos pecados do nosso irmão, nós somos chamados a orar uns pelos outros e uns com os outros, a confessar os nossos pecados a Deus primeiramente, mas também, se houver necessidade, confessar estes pecados uns aos outros, para que o Senhor restitua no meio de nós a unidade da fé, o privilégio de desfrutarmos de uma boa comunhão no meio do corpo de Cristo. Nós cremos num Deus que é rico em perdoar pecadores. Como Miqueias diz: Senhor, quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade do teu povo, que lança nas profundezas dos mares as suas transgressões. Quem é semelhante a ti? O apóstolo João diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos livrar, nos purificar de toda iniquidade. No sangue de Cristo há para nós, irmãos. Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, plena redenção, a remissão dos nossos pecados. É isso que Cristo garante a você, que já está unido à igreja dele como membro e que deseja se unir a esta igreja, desfrutar dessa boa comunhão com seus irmãos, fortalecendo uns aos outros para que ninguém fique pelo caminho, mas também a graça do perdão
E se houver falhas entre nós, que seja tratada internamente, corrigida, e que nós possamos continuar vivendo juntos, porque ninguém aqui é perfeito, mas o nosso Cristo é perfeito, e nele nós somos aperfeiçoados para viver como sua igreja, na comunhão dos santos e no desfrute do perdão dos seus pecados. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o hino que